Olá amigos, vim aqui de novo e estamos nessa série de vídeos para explicar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, como me pediram, e está sendo muito interessante poder falar um pouco, desmistificar um pouco esse trabalho que eu faço há tantos anos. E vou falar novamente de Odu, que como eu disse, pasmem, né? Odu é caminho, Odu é o destino, é aquele destino que nós escolhemos antes de nascer. Aquele caminho que nós determinamos para dar sentido a esta vida, correto? E, como eu disse, pasme, em torno de 80% das pessoas que param em meu consultório vêm a descobrir que estão não seguindo seu caminho, seguindo outro Odu, sendo regidas por outro Odu, por outro caminho, e que, de modo geral, sempre é muito mais negativo. Eu já fiz um tema e hoje vou falar sobre como a sucessão de amarguras de uma vida podem fazer você se desconectar do seu próprio caminho. Pois bem, isso já aconteceu com vários clientes e é um dos temas mais comuns para que a pessoa saia do seu caminho para entrar em um outro caminho muito mais infeliz. É quando desiste. Eu tive aqui uma cliente que passou por uma sucessão de eventos muito difíceis na vida dela. Foi a morte da mãe, a doença do pai, o cuidar do pai, problemas no trabalho, não conseguir se dividir entre cuidar do pai e cuidar da vida profissional, e depois ainda tinha os filhos. E tudo isso foi ficando cada vez mais difícil, e com a morte, o advento da morte do pai, essa pessoa ela sofre um sofrimento, ela padece sofrimento tão grande que ela simplesmente quebra, ali se dá a quebra do destino. Ela sai do destino dela, fica à deriva, como se tivesse perdido o sentido da vida dela. E quando isso acontece, geralmente você não fica solto, você entra num outro trilho. E quando você entra nesse outro trilho, geralmente é um trilho negativo, porque você está perdido. Então esses caminhos oportunistas lhe pegam, como se fosse uma doença oportunista. E essa pessoa entrou num Odu negativo. E quando ela chegou no meu consultório, eu consegui ver, olha, 91, 93, e ela foi dizendo, olha, 91 teve uma perda assim, ela disse minha mãe. E depois a doença, o isolamento, a dificuldade, as frustrações, ok, trabalho, doença do meu pai, até a morte do pai. E eu falei, pronto, aqui foi a última quebra, chamamos quebra de axé, quebra de força vital. Porque exige tanto da força vital da pessoa, tanto desse amor e dessa motivação e dessa energia da alma que está dentro da pessoa, que nós chamamos essa força vital de axé, chamamos de quebra de axé. E quando acontece uma quebra muito grande de axé, se desvia o caminho e se entra num outro caminho, se entra numa regência de Odu negativo. Essa mulher passou os anos 2000 e veio consultar comigo praticamente em 2015, nesse caso específico, mas várias pessoas passaram por esse caso. Entrou num caminho que ela não encontrava a pessoa certa, ela se relacionava e todas as pessoas que ela se relacionava a desprezavam, não conseguia mais orientar os filhos, de tal modo que cada filho entrou num caminho bem complicado e não a ouviam. O trabalho dela praticamente parou. Ela que estava tão desejosa, que estava cuidando do pai, queria se dividir para poder cuidar dos filhos e também do trabalho, né? E era o momento certo para ela poder fazer isso, que ela já estava agora só para os filhos e trabalho. Não, nem sequer o trabalho. Ela não conseguia trabalho, enquanto conseguia trabalho, antes de realizar o que ela precisava realizar, ela era mandada embora. E praticamente como se fosse uma incompetente. Não era, era uma pessoa muito talentosa, muito preparada e com muita vontade de fazer acontecer. Como também não era uma mãe que desprezasse os filhos, muito pelo contrário, se preocupava demais, sofria demais com isso. Mas o Odu que puxava esse desprezo, era como se ela fosse invisível, é como se ela fosse descreditada de tudo que ela fosse fazer. E isso estava acontecendo.
Ela chegou já desesperada, ela já estava já no segundo ciclo do Odu, porque o Odu tem ciclo, não passa. Se não for tratado, não passa. O bom é que o Odu tem tratamento, né? Dá pra tirar e voltar pro nosso trilho original e até tratar para que o nosso trilho original seja melhor ainda, né? Conseguimos superar também os desafios e chegar mais longe. Tem como fazer isso. Essa é a parte boa, a notícia boa. E foi basicamente isso. Ela estava já no final do segundo, se vai entrar no terceiro. E isso ia ser muito mais dramático, porque realmente ela ia ter problemas muito sérios com os filhos, que seriam definitivos. Já tinha um filho que estava ali com um destino para se cumprir, que seria muito ruim, porque se espalhou pela família. E ela já estava numa situação e chegando a uma idade que, se não fosse ali, já não seria mais. Pois bem, começamos a tratar do Odu, incentivamos, colocamos no Odu correto, incentivamos o caminho de prosperidade, tratamos também do caminho dos filhos dela. Pois bem, um que estava metido nas drogas e com más companhias e que possivelmente iria terminar atrás das grades, terminou já a sua faculdade. Entrou num caminho bom, parou com isso. E ela está com um projeto muito feliz que ela não esperava e consegue se dividir agora, isso felizmente será uma coisa que estava no destino dela, entre o exterior e Portugal, e mesmo assim tendo que se dividir lá e cá. Está muito bem sucedida. Hoje já quer dizer mandar as favas, inclusive tudo isso, e fazer apenas coaching para ensinar as pessoas como ter sucesso, de tal maneira que ela já ganhou credibilidade com isso. Isso é muito bom. Ela está muito confiante, muito feliz, conquistou esse sucesso profissional, essa credibilidade, essa autoridade profissional, e reconquistou o amor e o apreço dos filhos, que hoje não tomam uma decisão sem recorrer à sua coaching personal mãe. Então essa é uma história que já terminou de modo muito feliz. Claro que ela continua, como eu disse, como o bom mestre disse, e eu repito, orar e vigiar. De tempos em tempos ela volta a fazer sua consulta de búzios para saber se está tudo bem, se não há nenhuma interferência e quais são as melhores decisões a tomar para que ela não se desvie do seu caminho e também para não deixar nenhum dos filhos se desviar do caminho delas. Bom, se ela é a coaching personal, mãe dos filhos dela e coaching, né, e dirige, né, a empresa, esse trabalho dentro e fora de Portugal, né, eu tenho, né, a honra de poder dizer que eu sou o coaching espiritual dela, não só dela, mas também de muitas outras pessoas, e adoro colecionar essas histórias felizes. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter esclarecido um pouco mais o que é o Odu e como nós podemos quebrar o nosso destino e seguir pelo caminho equivocado. Não se equivoque, siga o seu caminho reto.